Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos dar sequência naquela nossa conversa a respeito de hipertensão. Vamos conversar um pouquinho sobre o que você pode fazer antes de pensar em começar a usar medicação. E mesmo usando medicação, o que você pode fazer para colaborar que a sua pressão fique melhor? Vamos conversar aqui hoje somente sobre medidas não farmacológicas. Demais, quando necessário, converse com o seu médico. Vamos começar primeiro sabendo quanto que é considerado uma hipertensão, né? Como que a forma correta de você verificar sua pressão e outras coisas mais. Então, como que você pode colaborar para que a sua pressão seja mais fidedigna possível? Primeiro, evitando estar de bexiga cheia no momento que você faz a medição da pressão. Segundo, não ter feito exercício físico, atividade física 60 minutos antes. Outra coisa também é evitar bebidas alcoólicas, café, bebidas com cafeína. Essas também podem alterar sua pressão no momento da aferição da pressão. E outra coisa é não fumar 30 minutos antes de verificar a sua pressão. E também a posição a qual você verifica a pressão, isso também é importante. É importante que você esteja sentado, bem relaxado, né, com os pés bem apoiados no chão, sentar a perna cruzadinha. Essa é a posição ideal para você verificar a sua pressão. Então, doutora, tem alguma coisinha em mim que pode mascarar uma possível pressão alta ou pressão baixa? Existe isso mesmo? Será que minha pressão é realmente real? Sim, existe. Existe a famosa síndrome do avental branco, aquela que a pressão só sobe mesmo quando chega na frente do doutor, do consultório, do famoso avental branco. Existem também aquelas elevações de pressão ou queda de pressão, quando a pessoa levanta, habitualmente quando a pessoa levanta, às vezes tem uma queda de pressão. Então isso também é um fator que tem que ser levado em conta quando você vai verificar a pressão. Algumas pessoas obesas também, com circunferência do braço acima de 50 centímetros, são pessoas que são mais difícil de ver a pressão, porque depende do tamanho do aparelhinho, né, da borrachinha, da cintazinha que a gente usa no braço para poder verificar. Necessita ser uma cinta específica para pessoas obesas e muitas das vezes não dispõe, então ela acaba ficando menor do que o tamanho ideal e com isso superestima, né? Aparenta ser uma pressão maior do que realmente ela é. Além disso, algumas pessoas têm arritmias cardíacas, né? Isso também pode interferir na pressão. Olha, doutora, eu uso remédio, ou foi verificado que minha pressão estava um pouco alta numa consulta. É importante mesmo eu medir minha pressão em casa? Sim, é importante. É para saber, para a gente conseguir saber em que momento que essa pressão ocorre, né? Se é depois de algum momento estressante, alguma coisa que desencadeia, se ela está acontecendo de forma recorrente, todos os dias, todas as horas. Também a aferição da pressão em casa também permite a gente descartar a tal síndrome do jaleco branco, que é aquela que a pressão só sobe na hora que você está de frente para o médico. A aferição da pressão em casa permite a gente excluir. E também permite que a gente veja qual que é a sua pressão real no seu dia a dia, na sua rotina, né? Como que a sua pressão se comporta diante das suas atividades diárias. E também evita aquela famosa hipertensão mascarada. O que é a tal hipertensão mascarada? Hipertensão mascarada chego no consultório, a minha pressão tá linda, maravilhosa. No entanto, em casa ela não tá tão bem assim. Então, isso ajuda demais seu médico a saber como que ajustar as suas medicações, se necessários.
Mas e aí, doutora? Todo mundo fica falando que aqueles aparelhinhos de pulso é ruim, que aparelho de casa é ruim mesmo, é ruim quanto, vale a pena, não vale a pena. Então, o aparelho de casa ajuda bastante a gente nas coisas que eu falei anteriormente, né? Então, é sim importante ter. E o mais aconselhado, né, de acordo com os consensos relacionados à hipertensão, são aqueles aparelhos semiautomáticos, né, no qual tem aquele dispositivo que gruda no braço, visor digital e que armazena na memória dele quais são os valores de pressão. E quando que deve acender aquela luzinha para, será que eu preciso me cuidar cuidar um pouco mais da minha saúde, me preocupar um pouco mais com a minha pressão? Pressões acima de 130 por 85 requer sim uma atenção maior e talvez mudança de alguns hábitos. Tá bom, doutor, entendi que é legal eu medir em casa e que existem aparelhos que são um pouco mais confiáveis. Mas e se mesmo assim me restar alguma dúvida? Às vezes, só às vezes que ela sobe, eu não sei, né? Existe algum outro método que eu possa verificar essa minha pressão para ela ser mais confiável? Sim, existe um mapa, né? Que é a monitorização da pressão arterial por 24 horas. Nesse caso, se indicado, né? Deverá ser indicado pelo seu médico, analisando caso a caso. Sim, doutor, entendi tudo isso aí que você falou, mas agora eu verifiquei que não tem jeito, minha pressão fica alta mesmo. Quando que será que o médico vai passar um remedinho para mim? Né? Isso depende, né? Depende de vários fatores. Se a pessoa tem algum outro comprometimento, né? A gente fala que ela tem um risco cardiovascular maior, né? Ou menor. Se a pessoa não tem nenhum risco cardiovascular, que eu já vou falar agora em pouco, pressões acima de 140 por 90, que a gente começa a medicação. Pessoas com risco cardiovascular maior, né, médio a moderado, que são pessoas diabéticas, pessoas já com lesão de órgão-alvo, né, às vezes uma retinopatia hipertensiva, né, que é uma alteração lá no fundo do olho relacionada à pressão, síndrome metabólica, que é aquela que a gente já conversou anteriormente nos vídeos anteriores, né, ou até mesmo a insuficiência renal, aí sim a gente faz objetiva um valor inferior. Então a gente começa a fazer tratamento medicamentoso a partir de 130 por 80. Cada paciente tem um tratamento individualizado. Às vezes você não conseguiu se adequar ainda a uma medicação. Isso porque existem diversas medicações para diversos mecanismos de tratamento, né? E o tratamento se adequa de acordo com cada paciente, o tratamento é individualizado. Eu costumo falar para meus pacientes que se não acertou a pressão, né? Alguns chegam bem desesperados falando, ninguém acerta a minha pressão. Eu falei, medicação de pressão requer ajuste individualizado. Então, se não chegou ainda na medicação, basta a gente ajustar, trocar a medicação, até que terá uma medicação, sim, na qual você vai se adequar. Estamos no final de mais um vídeo maravilhoso, na qual a gente termina sempre com nossa dica de ouro. Então vamos lá, nossa dica de ouro de hoje é o que eu posso fazer antes de pensar de tomar remédio, né? Quais são as coisas que eu posso fazer na minha vida, quais são as mudanças que eu posso fazer para evitar de tomar remédio se você estiver num estágio inicial ou auxiliar mesmo no seu tratamento medicamentoso, né? Porque é importante as duas coisas andarem juntas. Já tem comprovação, né, que as castanhas, nozes, sementes são excelentes para poder auxiliar também, né, no controle da hipertensão. Além disso, as fibras, as proteínas de soja, no caso de mulheres pós-menopausa, também tem seu benefício. Parar de fumar. O alho também tem um poder, mesmo que pequeno, na queda de pressão. Então, aquela história de
Você já ouviu alguém que comeu muito alho e tal, teve um mal-estar, uma queda de pressão e tudo? Isso aí pode acontecer, porém a queda é muito pouca, né? Ou seja, não dá para viver comendo alho para poder a pressão controlar, tá? E agora, para vocês me amarem um pouquinho mais, né? Depois de ter tocado em todas as feridas, já existem estudos comprovando que um chocolatinho amargo também pode colaborar com o controle da sua pressão. Sem exagero, hein, gente? Beijo, até a próxima. Compartilhe com quem você ama.